Então vamos lá. Aqui, gente, só coloco esse gráfico para vocês terem uma ideia, tá? Se eu estiver na frente, você me fala que eu vou chamar um pouquinho para cá, ok? Isso é um gráfico meio antigo, tá? Mas eu acho super interessante porque, ó, essa é a quantidade de informação criada desde o começo da civilização até 2003, tá? Depois esse gráfico não foi atualizado mais. Mas olha só como deu uma explosão de informação aqui, ó. Gigantesca. Por quê? Porque é maluquice, né? Instagram, tipo, blog, sites. Então, assim, tem muita informação. E quando tem muita informação, o que que acontece? Você não consegue encontrar nada, não é? É isso que acontece. Aquela bagunça, aquele quarto bagunçado que você não encontra nada, ou o Wall-E. Não sei se vocês lembram, Jorge, vocês não têm idade para conhecer o Wall-E. Vocês têm? Conhecem? Conhece? Tem idade. O pessoal tá novo aqui, mas tudo bem. E alguém já viu o Wall-E aqui ou não? 40 já. Se alguém opa. Se alguém alguém já viu o Wall-E ou não? Depois se alguém quiser ficar procurando, eu sei que ele está mais ou menos aqui, ok? É uma dica para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então o mais importante é que você não consegue comprar se você não consegue encontrar. Tá? Então vamos supor que eu digito lá, interior de móveis, né? Você falou que vende móveis. Qual que é o principal tipo de móvel? Industrial. Mas, por exemplo, dá um móvel. O REC tipo de TV? Isso. Ah, de TV. Então, por exemplo, a pessoa digita REC de TV e ele não está nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, não está nem na primeira página, esse cara não existe. Né? Então isso é muito importante. Então como que você vai existir? Né? Então você precisa existir para as pessoas. Eu conto um exemplo interessante que já faz uns meses, mas eu fui numa dermatologista perto de casa e eu peguei pelo convênio, né? Liguei e tal, papapá, interessante. Aí eu entrei no Google Maps para ver o endereço certinho, onde era, né? Eu tenho essa mania de fazer isso porque às vezes eu estou de moto e aí de carro é mais fácil, né, com o Google Maps, mas aí de moto sempre era antes. Aí eu fui olhar e eu acho que a casa estava reformando. Eu olhei assim, me deu uma impressão tão ruim. Aquilo tinha casa, sabe, tinha parecido um cativeiro. Eu falei, nossa, eu não vou lá, né? Eu mas eu não vou. Aí eu peguei e desisti, cancelei. Puta bobajada, né, que eu fiz, né? Coisa de idiota. Mas é para vocês verem o quanto que influencia hoje o Google, né, ou o mecanismo de busca pra gente, que basicamente a mulher existia, ela estava lá, mas como a foto dela não estava atualizada lá, eu não acreditei que ela era uma boa profissional. Então é muito importante a gente pensar em avaliar esse tipo de situação, tá? Aqui, putz, a gente fala sobre a importância dos buscadores, mas não precisa falar, né? Isso daqui, duvido que vocês passem um dia sem o Google, né? Acho que vocês lembram o último dia que vocês ficaram sem procurar alguma coisa no Google, né? Nem em viagem, né? Tipo, de férias o cara fica, porque está lá na espreguiçadeira, tomando sol, tá? Alguém fala uma groselha para você, você fala, peraí, deixa eu ver se é verdade. Aí você já digita no Google, sempre tem alguma coisa assim, né? E aí a gente tenta colocar alguns, assim, a aula de SEO não é de marketing, mas a gente tenta colocar alguns princípios para vocês entenderem e conseguirem compreender esses conceitos para aplicar de uma forma mais correta. Depois vocês podem procurar um pouco mais a fundo isso, chama-se inversão do vetor de marketing. Calma, vou manter essa inteira, né? Inversão do vetor de marketing. Isso para vocês é uma puta sacada, tá? Que também funciona um pouco para AdWords, que é o quê? Antigamente, gente, mídia tradicional, bota 20, 30 anos atrás, o que acontecia? Porra, você sentava para ver o Jornal Nacional. É isso que acontecia. E você viu o Jornal Nacional. E aí, a Quixote tinha, sei lá, o pessoal não conhece Quixote, é uma chuteirinha velha, né? Mas assim, eles queriam vender a porcaria do estoque, eles botavam um anúncio no comercial do Jornal Nacional. Cara, a criançada infernizava os pais, o estoque acabava naquela semana. Então, o anúncio efetivamente funcionava. Então, como que era? As empresas buscavam os consumidores. Literalmente, as empresas entupiam o consumidor do quê? De mídia, né? E aí despertava esse interesse e você ia atrás comprar. Simples, objetivo o negócio. Hoje não é mais. Quer ver um exemplo de vocês? Quem aqui lembra o último comercial que assistiu? Na TV, né? Não? Ninguém? Ninguém. E é normal isso. Que é o quê? Eu também. Eu não lembro. Eu falo, cara, eu vejo TV um pouco, né? Mas eu não consigo me lembrar do último comercial. Porque qual o comportamento hoje? O comportamento é de quarta tela. Que você está vendo uma TV, acabou o programa, né? Quando acaba, né? Porque a maioria está vendo Netflix, né? Então você fica vendo Netflix, você não tem nem comercial. Mas acabou a TV, vamos supor que você já vendo um comercial, o que vai acontecer? Você vai para o celular procurar alguma coisa. Então você nem presta mais atenção nos comerciais. Então aquela mídia que se fazia, por exemplo, nos comerciais, não funciona. Essa que é a verdade. Lógico, ainda funciona, mas funciona bem menos, tá? Então a gente chama isso do quê? Da inversão do vetor de marketing. Não é mais as empresas que buscam os consumidores. São os consumidores que buscam as empresas e marcas, na hora que você quiser e quando você quiser. Então eu vou dar um exemplo aqui, alguém aqui está pensando na reforma de casa, preciso, sei lá, de um REC de TV. Não, no meio da aula aqui o cara está digitando REC de TV, ok? No Google. Aí, vocês aí, eu não sei porque tá meio divididinho assim, né?
bolinha de um lado, né? Tipo, umas menininhas do outro e tal, tudo bem. Mas acontece, as meninas aqui, tipo, lembraram que vai ter uma festa na próxima sexta, tal, já no meio da aula, tipo, ou na fila do ortopedista, ou tipo, uma hora que não estou fazendo nada, entra no Google e digita lá, sei lá, sapato Labutan. Essa que é a verdade. Então, vocês não precisam vir um comercial para pesquisar aquilo. Não, é quando você lembra. Lembrou? Opa, deu tempo, né? E aí você tem uma sacada interessante que é o mobile, né? Porque antigamente não tinha isso, né? Dessa disponibilidade mobile em todo canto. Você precisava sentar no computador. Hoje tem. Então você pode fazer isso a qualquer momento, tá? Então você busca essa marca e empresa a qualquer momento. Isso é muito importante. Aqui tem alguns exemplos para vocês aqui interessantes. Vou dar um play aqui. Não sei se alguém já viu rodando. Alguém já viu esse vídeo? Não? Não? Ok. Espera aí, então a gente vai ver. É um vídeo meio padrão, tá? Eu uso esse exemplo aqui, mas tem vários. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Alguém aqui percebeu alguma coisa estranha nesse vídeo, não? Já viu 20 vezes, né? Hã? Ninguém? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Ou seja, mudou tudo, basicamente. Até o morto, né? E a gente não conseguiu perceber, essa que é a verdade. Dificilmente você percebe isso, né? Por quê? Lógico, também tem a câmera dá uma ajustadinha e tal, mas efetivamente, tinha um urso e vira um outro negócio ali, né? Ou vice-versa, o urso começa, né? Começa com o urso, depois o negócio, o morto muda, o tapete muda, tudo muda, né? E isso é muito importante, por quê? Porque a gente está vendo isso sobre a sobrecarga informacional. O que significa isso? Gente, é muita informação. É o professor maluco aqui falando sem parar, é vocês lendo mensagem no WhatsApp, que está chegando mensagem, está chegando e-mail, alguém bombou, já pediu um pedido de amizade no Facebook. É uma loucura, é muita coisa. E aí você tem que prioridades, né? Você vai dar prioridade, ou seja, vai dar atenção porque é mais importante para você. E é exatamente que a gente fala o seguinte, que a gente fala o seguinte, como você vai conseguir ser mais importante para o seu consumidor? Então vocês têm que pensar isso. Poxa, eu preciso passar uma mensagem para o meu consumidor, eu preciso ser importante para ele prestar atenção no que eu estou falando, ok? A gente vai entrar na parte de SEO, mas primeiro com a história dos buscadores, para vocês entenderem essa evolução, ok? É uma coisa meio simples, né? No começo, os primeiros buscadores, provavelmente o primeiro buscador foi esse ART, que é de FTP, é um negócio que a gente nem precisa saber o que é, tá? Mais técnico. Depois, você tem o W3 Catalog. O que é esse W3 Catalog? Esse provavelmente é o primeiro buscador moderno na internet, mas ele não é tão moderno, mas assim, com a cara moderna, né? Então você tem uma barrinha de pesquisa, tem uns favoritos aqui, tem uns links. Então assim, é a coisa mais próxima que a gente tem hoje de um buscador, ok? Mas qual é a sacada? Ele era muito tosco, essa é a palavra certa, tá? Então vou dar um exemplo, esses buscadores, ele falava assim, como que eu vou posicionar, sei lá, REC de TV, ok? Ele fala assim, se tiver escrito mais vezes, mais palavra REC de TV numa página, provavelmente aquela página é melhor. E aí, tipo, alguém descobriu e fazia o quê? O cara entrava lá na página, ele queria se posicionar para REC de TV, ele colocava REC de TV, REC de TV, REC de TV, ele repetia aquilo 1 milhão de vezes e ficava em primeiro. Só que aquele conteúdo era um lixo, né? Essa é a verdade. E aí, tipo, era muito estranho quando o usuário entrava e via aquilo lá. O que aconteceu? O pessoal, tipo, né, o pessoal tenta sempre driblar os mecanismos, né? Aí alguém teve a ideia, e se eu pintar de branco, né, as letrinhas, porque aí não vai ter nada, o cara não vai ver.
Então essa é uma das maneiras que foi evoluindo, né? Então ele conseguia ter muita palavra-chave direcionada, mas não aparecia. Só que não sei se vocês repararam que tem uns sites que até hoje fazem isso, tá? Se você pegar o mouse e selecionar, você vê que tem um monte de palavra que está pintada, né? Não façam isso, tá? Isso é um pepino fazer isso hoje. Mas aí foi evoluindo e os caras tiveram até a audácia de pensar o quê? Pô, mas peraí, se eu pegar esse monte de texto e colocar tamanho 0, né? Porque o robô lê, mas o usuário não lê. Uma boa, tá? Então, na época, isso funcionava, só que com mecanismos que eram mais arcaicos. Por exemplo, hoje com o Google você faz isso e você tem uma tendência muito grande a ser penalizado se ele te pegar, ok? E esse tipo de situação ele vai pegar, ok? Vamos lá, Yahoo, todo mundo conhece Yahoo. Yahoo era uma zona, né? Porque, tipo, teve tudo, teve e-mail, teve buscador, teve favoritos, teve todas as fases que a gente já até conhece. O mais importante aqui, talvez, é que hoje o Yahoo ele não é mais um mecanismo de pesquisa, tá, gente? Ele tem um mecanismo de pesquisa, mas é um mecanismo de pesquisa terceirizado que ele usa do Bing, ok? Não sei se vocês sabiam disso, mas ele não tem mais a ferramenta dele de pesquisa, tá? É muito custoso para ele ter essa ferramenta. Esse daqui é um caso que eu acho bem legal passar para vocês. Eu não sei se vocês lembram desses buscadores, alguém lembra disso ou não? Aqui no Brasil nem pegou, né? Mas é muito interessante. Esse buscador aqui, em 1999, ele foi o site mais visitado do mundo. Gente, esse site em 99 era o Google. Isso que é verdade, esse cara é o Google. E aí por que que no ano seguinte ele sumiu? Porque apareceu um cara que oferecia resultados melhor que ele. Então você entrava todo dia nele e achava umas coisas. Você entrava todo dia no Google e achava um negócio mais rápido e mais preciso, o que que você fazia? Porque você não paga fazer essa pesquisa, né? Você ia usar o do Google. Então lembra o seguinte, isso é acho que é uma lição importante pra gente, porque se amanhã aparecer um cara que é melhor com o Google, a gente não tem fidelidade em coisa ruim. Então a gente vai começar a usar outro cara. E hoje a gente otimiza muito para o Google. Por quê? Porque ele é a ferramenta dominante de mercado, porque ele oferece melhores resultados. Mas amanhã aparecer um cara que é melhor e todo mundo pular para o outro, você vai querer otimizar para esse novo mecanismo de pesquisa, ok? Aqui tinha o KD, vocês lembram do KD? O KD era uma porcaria, né? Mas ele era brasileiro, tinha um nome legal, então a gente acaba usando ele, né? Essa fase foi interessante porque começou a ter um monte de mecanismos de pesquisa em regionais, em vários países, né? Um monte de mecanismos diferentes. Então a gente tinha essa diversidade de buscadores, tá? Hoje, se você for ver, não tem mais essa diversidade. Isso é um pouco complicado isso, mas também tem o quê? Tipo, não tem porque o Google oferece um puta resultado, tá? Esse é outro que eu acho que é uma puta lição. Vocês já ouviram falar no GoTo? Alguém ouviu falar? Não? O GoTo, na verdade, ele fez uma coisa super legal. Ele era um mecanismo de busca muito ruim, tá? Bem precáriozinho, oferecia respostas péssimas, mas ele teve uma puta ideia. Ele falou, e se eu, ao invés, além de oferecer as respostas, eu também começar a oferecer anúncios para quando a pessoa pesquisa, né? Então eu vou colocar anúncios, o cara anuncia, faz um sisteminha de leilão e coloca ali. Isso daqui vocês vão falar, mas peraí, mas isso é o AdWords, não é? Vocês vão falar, o cara copiou o AdWords. Não, na verdade é o contrário. Esse cara que teve essa ideia. Só que ele não tinha um mecanismo de pesquisa que conseguia fazer isso funcionar. E aí o Google, por ter historicamente um mecanismo melhor que funcionou, ele acabou tipo incorporando esse sistema deles de anúncio que hoje é o que a gente conhece como Google AdWords ou mais recentemente o Google Ads só, né? Tá bom? Rankdex, que é o Baidu, na verdade, hoje em dia, né? A gente aqui no Brasil tem uma tendência meio, né? Baidu, né? Ferrou, não vou conseguir nunca mais tirar aquela barra de ferramentas do meu navegador, né? É porque aqui no Brasil tinha muito isso, né? Tipo, você instalava, você não conseguia mais tirar, você tinha que formatar o computador para tirar aquilo. Mas o Baidu é um belo, tipo assim, é um excelente buscador, na verdade. Inclusive até no Brasil mesmo, se você procurar coisa aqui, ele funciona muito bem. Só que lógico, ele funciona muito melhor, tipo no mercado dele que é o chinês. A maior sacada que a gente vai ver daqui a pouquinho é o quê? O Google tem um diferencial que chama-se PageRank. Basicamente é um algoritmo que ajuda a posicionar os resultados. O Rankdex, na época, ele foi meio que pioneiro nessa ideia, tá? Então, se a gente tá vendo que, tipo, em teoria, nada contra o Google, lógico, mas que o AdWords, na verdade, ele veio de um outro cara, que é esse daqui, né? E a gente está vendo que o PageRank também talvez tenha vindo de outro, né, de outro sistema. Então é muito interessante a gente avaliar isso, porque é aquele negócio, nem sempre quem cria, né, tem o diferencial. A sacada da inovação talvez não seja só tipo ter a ideia, mas sim aplicar no dia a dia, ok? Vamos lá. Como a gente falou, teve essa explosão de buscadores e aí quem ficou foi o Google, né? O Google é dominante no mercado, todo mundo usa o Google
E aí, tipo, quem precisar, esse gráfico não está atualizado, mas também não atualizou muito as informações, tá? Eu sempre dou a dica para vocês, statcounter.com. Esse site é muito interessante, que ele fornece as estatísticas reais da internet, seja para buscador, seja para outras coisas, tá? Então, se você precisa achar alguma informação ali para fazer pesquisa ou até para o trabalho, esse site é muito legal. Então, se você pegar aqui o Google é sempre assim, ó, ele varia entre, sei lá, 92% e 98% do mercado. E é por isso que a gente só otimiza para o Google, porque o mercado inteiro está nele, ok? O restante são, né, tipo, tem migalhinhas aqui, se você for ver, né? Então, a gente fala, bom, o Google é o que manda. Mas por que que o Google se tornou líder, tá? E aí eu acho que é um grande diferencial. O Google se tornou líder porque ele oferece os melhores resultados. Simples assim, ok? Então, você sempre vai atrás do buscador que vai oferecer resultados melhores para você. E aí, tipo, só um detalhe, por que que ele oferece os melhores resultados? Porque ele teve uma evolução, um histórico muito grande. Mas ele teve um ponto-chave de virada, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Que chama-se PageRank. Uma sacada interessante aqui pra gente, é aqui, ó. Quando a gente fala em fontes de tráfego dos principais sites, a gente tem um site também que chama SimilarWeb. Vocês já ouviram falar? Não? Você coloca qualquer site lá, ele vai te dar se não tiver uma conta paga, talvez acho que é 1 ou 2 que ele coloca, é um trial. Mas se você tiver uma conta, ele vai te dar os dados completos. Qualquer site que você coloca lá, ele vai te dar várias informações de onde vem o tráfego, como vem, taxa de rejeição, mais um monte de métricas aqui. Ele fez uma pesquisa interessante dos principais sites americanos, ok? Principalmente relacionado a e-commerce. O que ele percebeu? Que esses caras se dão muito bem porque eles têm um tráfego direto, que é provavelmente marca, né? A marca é conhecida, então Dafit aqui no Brasil. Você digita Dafit, já entra na Dafit. E depois, porque o tráfego principal deles é pesquisa, tá? E olha que interessante aqui, gente. Da pesquisa, praticamente 95% é orgânica. Só 5% é paga. E você fala, nossa, quer dizer que a pesquisa orgânica ela traz 95% do tráfego, né, de pesquisa? É isso. Por quê? Porque não tem dinheiro suficiente para cobrir uma cauda longa gigantesca. Essa que é a verdade, tá? Então sempre lembra disso. Se você estiver pensando em fazer um trabalho só com AdWords, você vai ficar nesse pequeno mundo de 5%, que além de ser caro, é extremamente competitivo. Então lembra disso. Sempre legal vocês focarem em orgânico, tá? Voltando aqui, a gente vai falar um pouco do PageRank, gente, que é aquele diferencial do Google. Como que ele conseguiu oferecer os melhores resultados? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele quando a gente estiver falando de backlinks, mas a gente vai dar um overview que é importante para vocês para ter alguns conceitos, ok? Então, o primeiro ponto é o seguinte, o que é isso? É um algoritmo que esses caras fizeram, tá? E aí, muita gente acha que é PageRank, o cara fala, né, ranking de página, e a associação é totalmente coerente, né? Mas já foi, afirmado, né? Já colocaram publicamente que não era isso. Na verdade, assim, o PageRank é porque o cara que criou, o nome dele coincidentemente, é Larry Page, né? E aí ele falou, eu vou dar um nome meu pro negócio, né? Então ficou PageRank, é como se fosse o ranking do Larry Page, alguma coisa do gênero, ok? Mas basicamente ele posiciona resultados e não necessariamente páginas, lembra disso? Então ele pode posicionar outras coisas, né? O Google ele pode exibir outros resultados. Aqui é muito interessante, o principal aspecto dele é que essa sacada que ele teve, qual foi? Ele falou, talvez eles já estavam começando a estudar o quê? Eles dependiam muito dos usuários mandarem um site para ele poder indexar aquilo. Vocês lembram de uma época que assim, você fala assim, eu preciso mandar o meu site para o Yahoo, né? Ou preciso mandar o meu site para o mecanismo XYZ. Porque o mecanismo não ia até você. E eles começaram a fazer o quê? Eles criaram robozinhos e os robozinhos identificando os sites. O mais interessante é como que eles criaram isso? Através de links. Então o robô ele ficava clicando em todos os links e ele acabava descobrindo novos sites através de links. E aí em algum momento ele falou, mas peraí, se eu conseguir também usar essa informação para posicionar sites, né, ou páginas, será que vai ser legal? E provavelmente eles fizeram alguns testes e viram que o negócio foi super coerente. Ou seja, o mapa de links ele pode ser transformado num fator de posicionamento, ok? Isso evoluiu bastante desde então, né? Basicamente, a gente fala que tem essa força que um site passa para outro através de links, a gente chama de autoridade. Vocês vão ver em algumas fontes gringas, você vai ouvir sempre falar em juice, tá? Não sei quem já estudou isso um pouquinho aqui, mas juice ou autoridade é a mesma coisa, é a força que o link passa. Não quer dizer que seja autoridade do site, etc. O cara é uma autoridade no assunto, ok?
O que ele tem que lembrar? Esse é o PageRank bonitinho. Esse daqui é o que já vai entrando um pouco mais, uma complexidade um pouco maior. E a gente pode ir evoluindo. Mas lembra o seguinte, gente. Se você estiver recebendo link de um site muito grande, muito forte, isso vai ter um impacto muito maior no teu site. Simples objetivo. Então, assim, não é só receber links. Antigamente, provavelmente começou de uma forma quantitativa. Hoje, é uma forma extremamente qualitativa os links. Você precisa ter links naturais e de qualidade, tá? E toma muito cuidado com isso. Por quê? Tem uma cliente minha que acho que a primeira vez que eu falei, normalmente quando a gente faz a consultoria, você vai fazer um estudo antes para poder fazer um plano estratégico e começar a aplicar. E eu expliquei por cima como funcionava isso daqui. Cara, eu conto para todo mundo isso, porque era lá, né? A menina vende joias, tá? E ela tem um tio que tem um açougue. Quando eu falei isso daqui, o que ela fez? Não teve dúvida. Ela foi lá e obrigou o tio a colocar um link do açougue para a loja de joias dela. Faz sentido? Não faz sentido nenhum, ok? Então o que eu falo para vocês? Gente, tenha bom senso. Tudo que vocês forem fazer, não importa se é complexo ou não, vocês precisam entender os princípios e ter bom senso nisso, ok? Eu vou dar um exemplo interessante quando a gente fala em links, é bem interessante isso. Pensa, quando você está recebendo ou passando links, como uma forma de boca a boca, de indicação, ok? Então vamos supor, tipo, que eu sou, sei lá, personal trainer. Aí você, seu nome é? Renato. O Renato também é personal trainer, ok? Aí metade da sala, tipo assim, dessa metade para cá, que tem mais gente, tá falando que eu sou bom personal trainer. E da metade para lá, falando que ele é. Se fosse quantitativo, eu estaria em primeiro para o personal trainer, né? Porque tá todo mundo falando que eu sou melhor. O que acontece, gente? Hoje o Google ele não é mais quantitativo, ele é qualitativo. Então, talvez o Google vai olhar ali e ver todo mundo falar, não, peraí, ele só tem 3 ou 4 ali, tipo, alunos, estão falando bem dele, mas peraí, tá todo mundo em forma ali, e aqui tá todo mundo fora de forma. E talvez ele fale, ainda tem 2, 3 professores ali que indicaram ele. Então ele vai avaliar qual que é a fonte, né, para ver a qualidade desses links. Isso é muito importante. Então, se você está no segmento de joias, você precisa ter links que são do segmento, que pode ser de uma revista que fala de moda, que é super coerente, ou pode ser de qualquer outra situação desse gênero, como hoje tem um monte de blogzinha, de blogueiras que falam sobre o assunto. Mas dificilmente você vai receber um link de um açougue, ok? Tá? Vamos lá. Aqui, gente, eu sempre falo para vocês, coloco alguns exemplos legais, como o Shazam. Vocês conhecem o Shazam, aquele aplicativo ou não? Né? Todo mundo conhece. Conhece? Sim? Não? Tá, não dúvida. O que é o Shazam? Alguém sabe o que é o Shazam? Ele identifica anúncios. Sim, mas ele não deixa de ser um mecanismo de pesquisa ou um buscador. Só que ele é um buscador de áudio. Ele identifica o áudio e te fala quem está tocando. Uma coisa muito importante, gente, e aí é legal para algumas fichas, é o seguinte. Imagina o seguinte, você tem uma banda, você começa a tocar agora. Cara, aí você vai tocar, tipo, não sei nem mais se existe o que é a hora, mas você vai tocar no que é a hora. Tem um monte de gente que começa a ouvir você, gosta do seu som e dá o play lá no Shazam. E não vai te achar, porque você não tá, né? Você não tem o seu áudio indexado no Shazam. Qual que é a sacada? Para você que é uma bandinha, faz todo sentido que você esteja bem indexado aonde? No Shazam. Porque é lá que as pessoas vão procurar por você. Então é muito importante vocês entenderem que existem vários tipos de buscadores e aí você precisa analisar em qual deles você tem que estar, ok? Bing. Aí você fala, putz, mas o Bing, o Google domina o mercado. Mas peraí, gente, muito embora o Bing seja um tamanhozinho bem pequenininho, eu vou dar exemplo. Tem cliente meu de moda, mas assim, moda feminina, sendo que o público-alvo tem um pouco mais de idade. Então assim, não é as menininhas de 20 anos, normalmente é uma mulher de 40 a 60 anos comprando no site desse cliente meu. Cara, o Bing é que dá a melhor conversão do site dele. Mas por quê? Porque o usuário, e aí a gente sempre vai lembrar disso, que SEO tem muito a ver com o público-alvo, né? O usuário público-alvo dele, normalmente, pega o computador, não desinstala, ou não vai colocar o Chrome, ele vai usar o Internet Explorer do jeito que veio e vai usar o Bing, tá? Muita gente vai usar, tipo, putz, tem um iPhone aqui, e aí teve uma época que o iPhone vinha com o Bing como padrão, e aí em diante. Então é muito importante que vocês sempre lembrem, quando a gente vai falando de SEO, identificar bem o público-alvo, tá? Não só SEO, mas também na parte de marketing. Amazon, eu não sei se vocês sabem, mas poxa, a Amazon é um marketplace, ok? Você pode botar o seu produto ali. E aí vamos supor, vamos até brasileirar um pouco mais isso, né? Extra também é um marketplace aqui. Você pode vender, sei lá, se tiver vodka Absolute para vender, você entra e começa a vender lá, ok? Qual que é a sacada? Se tiver outras pessoas vendendo vodka Absolute, outros tipos de vodka lá, e alguém digitar vodka Absolute dentro do Extra, se você estiver em primeiro ou em décimo, você vai vender mais ou menos.
Então existem mecanismos de pesquisa que a gente às vezes não pensa no dia a dia, mas como a Amazon, né? Como o Extra e aí em diante, ou Americanas, por exemplo, que se você estiver bem posicionado lá dentro, se você compreender como funciona aquele mecanismo, você vai no final das contas se dar melhor. Então é muito importante lembrar que existem outros mecanismos. O YouTube, eu sempre falo pro pessoal e o pessoal esquece o YouTube, gente. O YouTube, muito embora todos depois do Google sejam todo mundo pequenininho, o YouTube é o segundo maior mecanismo de pesquisa na internet. Então, se o cara não procurou no Google, ele entra no YouTube e procura. E para alguns segmentos, ele é muito mais forte, tá? Então, lembra disso, gente. Você tem conteúdo no YouTube? Pô, tem que ter. E não é só criar conteúdo, é criar um conteúdo que o seu público-alvo vai pesquisar no YouTube. Então, talvez, do REC, a gente tem que fazer um estudo para entender um pouco melhor. Mas muitas vezes você vai falar, quem é meu público-alvo? Meu público-alvo é o cara que está começando a reformar a casa, um exemplo. Porque depois ele vai comprar um REC. Então, peraí, se eu colocar algum conteúdo aqui de reforma de casa no meu canal, será que não faz sentido? Então, esse tipo de coisa é interessante se pensar. Não só isso, mas talvez você vai falar mais de REC aqui também, colocar informações tipo de qual melhor REC tem, ou quais são os tipos de RECs, materiais de RECs, eu não sei se isso existe, tá? Mas é importante vocês pensarem no YouTube, isso é muito, muito importante. Alguns segmentos é surreal, que é a diferença. Então, B2B também, o YouTube é recomendado? Sim, muito, por quê? A grande sacada é o seguinte, sempre pensa, quer ver um exemplo? Vamos pegar coisa técnica, tá? Se você for pegar um negócio muito mais técnico. Programação. Cara, o cara tem um problema no GTM, o que ele faz? Ele entra no YouTube e vai tentar descobrir alguém que já explicou isso em vídeo. Por quê? Porque ele lê aquilo, ele fica maluco, ele não consegue entender. Se ele pega um vídeo, ele vê o cara explicando direitinho, bonitinho. Então é muito mais simples. Muitas vezes você vai dependendo do segmento. O que acontece hoje, que a gente vê no Brasil, é que o B2B no Brasil ainda está começando no digital. Então muitas vezes você não tem absolutamente nada. Mas assim, se você começar a colocar esse conteúdo, talvez faça um puto sentido. O que a gente vai ter que avaliar é o seguinte, e eu coloco isso aqui como exemplo exatamente por esse motivo. Será que você tem que fazer o conteúdo lá? E aí vem um pouco de estratégia de marketing digital. Vocês já ouviram falar no Disney Collector? Alguém já ouviu falar nisso aqui ou não? Ninguém? Então vamos lá. Esse é um canalzinho, chama-se Disney Collector, ok? Nossa, tem Black Friday de tudo, né? Até de concurso público, né? Olha isso. Vou também tá, a vozinha dela, né? Ótima, né? É irritante, né? Mas o que ela faz, basicamente? É quase um unboxing de um produto infantil, que é aquela antiga massinha que a gente brincava, né? Tá vendo? Ela tira e tal. Só que, né? Aí te vem um bonequinho, você vai fazendo a massinha, que deixa eu postar pra vocês verem. Só que na época que a gente eu brincava, eu fazia a massinha, virava uma bolinha com 2 olhinhos, né? E aqui a menina faz um vestido, né? Tipo, olha só a diferença, né? Da massinha de hoje para a massinha de antigamente, né? Agora, tipo, aí você fala assim, puta, mas o que tem isso de mais, né? Bom, vamos começar. Para começar, essa menina é brasileira, tá, gente? Esse é um exemplo, é um caso bem interessante, porque ela é uma brasileira, era babysitter, foi para os Estados Unidos, e o que aconteceu? A história é o seguinte, ela foi viajar um final de semana, a menina que ela cuidava queria montar um brinquedinho, a mãe não sabia, ela mandou um vídeo pelo YouTube para ela ver, e aparentemente esse vídeo bombou. Aí ela começou a criar outros vídeos fazendo isso. Cara, essa mina tirou em 2016, ou seja, faz 2 anos atrás, 12 milhões de dólares. Aí muda, né? Você fala, cara... Então, aí você pega vamos pegar esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo tem, 590 milhões de visualização. Gente, o nome desse canal, qual que era? Era Toys Collector, ok? O que aconteceu, gente? Aí você pegar o nome desse canal hoje, é Fun Toys Collector Disney Toys Review. O que aconteceu? A mina ficou tão famosa, o canal dela atraía tanta gente, que a Disney virou e falou assim, cara, ferrou. Porque se, essa mina começar a pegar os produtos do concorrente e bombar aqui os produtos concorrentes, a molecadinha vai comprar produto concorrente. Então o que eles fizeram? Parece aquele negócio de futsal, né? Tem os times que tem 20 nomes, né? Tipo, não sei se vocês lembram de algum aí, mas... tipo, tem uns 20 nomes juntos ali, porque as empresas patrocinando vão trocando o nome junto no time. É isso, a Disney falou, não, pera, a gente vai te patrocinar, a gente vai colocar o nome aí no teu canal aqui, você só vai fazer review de produto da Disney. Porque para eles é importante isso. Então, para vocês, muitas vezes, é importante esse tipo de coisa. Vocês conhecem o vinheteiro ou não, gente? Não? O vinheteiro? Conhece o vinheteiro?
Vitor é brother, meu. O pessoal até confunde. Eu vou entrar aqui, ó, pra vocês verem, quem não conhece. Hã? Ele tá no Pânico agora, né? E quer ver? Deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Vocês já viram? Ah, então, ele basicamente, tá vendo? Ele faz um monte de vídeo de piano, tá? Resumidamente, a história dele qual que era? Ele queria tocar no Municipal e não conseguia. Ele é um pianista de mão cheia. O cara é muito, muito bom. Por exemplo, o Fabrício, o cara faz anos que eu conheço ele, é brother. E assim, ele sempre tocava piano desde criancinha muito bem. E o Municipal é uma, cara, é uma panela infernal. Você só entra lá com indicação. E os caras tocavam lá, inclusive, eram piores que ele. Ele tentou várias vezes entrar e não conseguia. Aí ele falou de uma panela infernal e tal. Ele foi pro YouTube. Só que ele começou a tocar Tchaikovsky aqui e não funcionava. As pessoas não querem ver Tchaikovsky, não querem ver Mozart, não adianta. E um dia ele teve uma ideia de colocar lá um vídeo dos Simpsons. Foi o primeiro vídeo que bombou dele, né? E aí ele até colocou vinheteiro porque ele achava que aquilo era uma vinheta. E tecnicamente aquilo não é uma vinheta. Depois de muito tempo a gente descobriu que aquilo não era uma vinheta, né? Mas ferrou, já era, né? Aí ficou vinheteiro, né? De vinhetas, né? E aí você pegar, ele tem um monte de vídeo que bomba. Agora, o mais interessante, quer ver, até vou colocar um vídeo pra vocês aqui qualquer, só pra vocês verem, sei lá, vamos pegar, ó. E ele faz uns vídeos, só que assim, depois ele foi evoluindo o negócio que ele já... Tem barulhinho, não tem? Aí lá fora deve ter uma reforma, mas tudo bem. Então acontece, ele foi evoluindo, sendo que ele tipo, faz um negócio meio até personalizado. Então ele vai tocar um vídeo do Chaves, ele se veste que nem o Kiko, né? É uma puta doideira isso, né? Tudo bem, quer ver? Quer ver? Eu vou pegar os primeiros vídeos. Ó. Esse foi o primeiro vídeo que bombou dele. Você vê que tipo não tinha, né? Filmado na casa dele. Não, tudo meu. Deixa eu passar pra frente. Você vê que o cara toca bem, né? O cara vai, faz o negócio. E aqui que foi que bombou. E ele ficou, tipo assim, super conhecido. A gente ia comer na temaqueria, tipo, a galera passava e pedia autógrafo mesmo. Era engraçado, só que assim, foi interessante que num período de 3 ou 4 anos, de autógrafo virou selfie, né? A selfie é o novo autógrafo, praticamente. Mas repara que aqui no piano dele, então a gente vai voltar no outro vídeo até pra vocês verem, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele saiu até no Jornal Nacional, tá, gente? Aí você pega aqui, ó, e esse do Jornal Nacional tá mais interessante, quer ver, ó? O cara saiu no Jornal Nacional, acho que ele ficou uns 5 minutos falando no Jornal Nacional. Repara que vocês não conseguem ver o logotipo ali da marca? E aí eu dou isso como exemplo de como uma marca erra às vezes. O piano dele é Yamaha, tá? E, cara, ele foi lá várias vezes na Yamaha e falou, gente, e assim, não sei se vocês sabem, mas o piano é muito caro, mas a manutenção dele é um saco. Então todo ano tem que um cara fazer a manutenção. É uma graninha, não absurdo, mas é uma grana. E ele falou pra Yamaha, gente, eu queria deixar o logotipo de vocês ali, eu posso até aumentar o Yamaha e tal. E, putz, e eu coloco lá, mas vocês não dão uma manutenção todo ano, fazer a limpeza no meu piano, vocês fariam. Os caras nunca fizeram isso pra ele. Ele ficou tão puto que ele pegou um adesivo vinheteiro, grudou em cima, né? Então o cara foi pro Jornal Nacional e não apareceu Yamaha lá. E todos os vídeos que ele faz não aparece Yamaha. Agora, qual que é o público dele? É praticamente infanto-juvenil, né? É molecada de 8 a 20 anos. E aí tem uns marmanjão que nem eu, assim, que acaba assistindo. O que acontece? Qual que é o público que mais compra piano? É o pai que compra para o filho de 8 anos começar a tocar. Então, assim, no final das contas, o que a Yamaha fez? Ela deu um tiro no pé aqui. Até porque hoje em dia esse cara, ele tipo, sabe, aquele negócio, né? Os caras tratavam ele super mal antigamente. O que ele vai fazer hoje se ele for pegar um patrocínio da Yamaha? Ele vai cobrar 10 vezes mais caro. Concorda? Tem um pessoal ainda que fala, não vou pegar, mas no final, tipo, em termos de comerciais, você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai cobrar mais caro porque já ficou esse sentimento. Então vocês têm que pensar nesse outro lado. Poxa, se eu não consigo estar bem lá, ou não consigo fazer um conteúdo para me posicionar bem ali, será que eu consigo pegar um cara que já faz alguma coisa e patrocinar? Né? Então pense sempre nesse segmento, o que dá para fazer, ok? Vamos lá, aí a gente vai entender um pouco como funciona um buscador moderno, tá? A gente viu o KD, todos aqueles, esquece aquilo. Todos os buscadores modernos, como que eles funcionam hoje, tá? Primeiro, rastreamento, gente. E é muito importante vocês entenderem isso, porque muitas vezes o cara vira e fala assim, cara, eu estou mal posicionado no Google. Aí eu vou ver, o problema não é aqui no posicionamento, o problema é aqui, é rastreamento. Ele não está no Google, não é que ele está mal posicionado, ele não está no Google, ok? Então, primeiro, rastreamento.
Normalmente é por uma lista, então, ok, os principais sites como o UOL, etc., o Google vai ler esses caras, e a partir deles, ele vai atrás de todos os links, né? Todos. Então ele vai entrar em todos os sites que tem link, até chegar no seu. Se você acabou, um exemplo clássico, você acabou de fazer um site e você não avisou ninguém, dificilmente você vai ter um link para o seu site, ok? Então o Google ele não consegue encontrar. Mas qual que é a sacada interessante disso? Que é muito rápido a criação de links, se você for ver. Porque só precisa ter um link para o Google conseguir indexar seu site, né? Um linkzinho, o robocinho chega automaticamente lá. Então o primeiro passo é rastreamento, você precisa ser encontrado. O segundo passo chama-se indexação. Quando ele encontra seu site, ele vai ler uma série de coisas na programação, depois a gente vai ver algumas interessantes, mas assim, ele vai ler e fala assim, bom, eu posso ou não indexar? E aí algumas vezes vai estar escrito, não, você não pode indexar. Ele fala, então tá ok, então não vou mostrar para ninguém. Mas se tiver o que aqui, ele vai pegar e vai indexar. E só depois que ele vai posicionar. E aí tem um zilhão de fatores que ele vai falar o seguinte, bom, eu vou posicionar esse cara, mas não é assim só vou posicionar. E é muito interessante porque as pessoas muitas vezes falam assim, eu tenho uma empresa, quer ver qual que é o nome da empresa mesmo sua, né? Estúdio industrial. Estúdio industrial. O cara fala assim, mas eu estou em primeiro. Mas tipo, peraí, você está indo primeiro para quê? Para estúdio industrial. Mas é o nome da sua empresa. Isso o Google faz como ninguém, tá? Então não é mérito você estar em primeiro por estar se posicionando para a sua própria palavra-chave. O difícil é você se posicionar para palavras-chave que são muito competitivas, ok? Então isso é muito importante lembrar. Vamos passar aqui. Aqui tem um vídeo interessante como que funciona a pesquisa do próprio Google. Se vocês quiserem depois dar uma aprofundada, é legal vocês verem. Eu deixei tudo que eu coloco aqui, os conteúdos, a gente coloca o link aqui, que às vezes está meio cinza, não dá para ver direito, mas sempre os conteúdos estão disponíveis, tá? O que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte, isso é por página, gente. Então é o seguinte, se o seu site não tiver links, o Google não vai ler seu site. Mas vamos supor que chegou um link para a sua homepage, ele vai ler. Mas tem uma sacada importante, se você tiver feito uma arquitetura mal feita e não tiver links para páginas dentro do seu site, ele lê o seu site, mas ele não lê aquela página. Então é muito importante você lembrar de ter links para todas as páginas do seu site. Você não precisa ter 1 milhão de links para ela, você precisa ter um link, tá? E os links podem ser internos, ok? Rastreamento só a partir de links. O rastreamento é só a partir de links. É uma lista inicial, ele pega a lista inicial dos principais sites do lugar, né? Normalmente ele faz o país e uma lista geral do mundo, e aí a partir daí ele vai rastreando, tá? Tem ferramentas, a gente faz uns testezinhos aqui na aula, tem uma chamada legal, chama Screaming Frog, já ouviram falar no Screaming Frog? A Screaming Frog basicamente ela faz isso, você coloca um site ali e ele vai ler os links, e ele vai rastreando e pegando todas as informações. É exatamente igual o Google faz, a diferença é que ele faz uma velocidade muito inferior do Google, ok? Pelo menos o rastreamento. Aqui, ó, eu dou esse exemplo para vocês. Site Slow Beauty, não sei quem conhece aqui, é Lace and Hair, que é um salão de cabeleireiro, meu tratamento de cabelo. É uma loucura ali, né? Porque é só tratamento de cabelo, eles não cortam o cabelo, em teoria. Então a menina vai no Marcos Proença cortar o cabelo e vai lá fazer o tratamento. E é uma grana. Esses caras fizeram um site chamado Slow Beauty. Qual que era o conceito? É beleza natural. Então até se fala tintura ou pintura do cabelo? Tintura, né? Tintura. A tintura do cabelo, ela não é feita com produto químico. Então a menina tem que passar o shampoo durante 2, 3 semanas e aquilo vai fazendo a coloração no cabelo da pessoa sem produtos químicos, né? É interessante isso. Ou seja, só que depois ela tem que manter. Demora um pouquinho, tem que manter, mas em teoria você não tem químico na cabeça. Por isso que é slow beauty, porque é meio lento o negócio. Só que aí quando o cara fez, ele falou, pô, tudo lento, até a porcaria do Google aqui é lento agora. Eu falei, como assim? Ele falou, eu fiz o site e eu não estou no Google, né? E aí eu ia te mostrar, vou mostrar para vocês isso daqui. A maneira mais simples de vocês saberem se vocês estão ou não indexados no Google é o quê? Existe um negócio chamado operador booleano no Google. O nome é complexo, mas é como se fosse uma regrinha, uma regrinha de Excel. Uma fórmula de Excel que você coloca ali e o Google tem essas regrinhas, tá? Então, por exemplo, tá vendo aqui que tem estúdio industrial? Então, eu vou pegar aqui, ó. Toda vez... Opa, deixa eu copiar aqui, Ctrl C. Se eu entrar no Google e colocar site, site, toda vez que você coloca site, e um domínio, ele vai mostrar todos os resultados daquele domínio. Então, a maneira mais fácil de você identificar se tem ou não, se você está ou não indexado é essa. Porque, ó, aqui ele está falando que você tem 80 resultados, ok? Aí você fala, deixa eu entrar lá no site e deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aí você gira, vira, então você fala, não, realmente eu devo ter uns 80 resultados. Não, tá? Agora, muitas vezes você faz isso e não aparece 0. Alguém quer fazer outro teste ou não? Pode falar que eu já faço aqui. Alguém tem outro site para testar? Eu fiz um site que eu acabei desenvolvendo uma ferramenta aí chamada Wix. Ah, sim, na Wix, sim. Mas qual que é o Não site? sei se para questão de
Como que é? Pontual, P-O-N, Pontual automação, automação. .com.br. Deixa eu ver se ele acha. Já é o primeiro sinal, ó. Esse daqui, né? Então assim, já achou, que você está vendo que você pelo menos está aqui. O mais legal é que você fala, deixa eu ver se ele indexou tudo. Então você dá o site 2 pontos, né? Onde está aqui? Foi. E aí você já consegue identificar, ó, 82 resultados também, ó. Aí ele vai te mostrar todos os resultados. O mais legal é que é interessante você andar nos resultados para você ver como o seu site está sendo indexado, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, pontual automação, controle de pontos, você vende isso? Sim. Ok, então está fazendo sentido. E aí em diante, ó, caixa com 30 bobinas térmicas. Esse é uma indexação antiga. Então, mas aí você tem que falar o seguinte, pô, peraí, por que isso está aqui? Você vê como é interessante você pesquisar dentro do Google? Então vamos pegar aqui, ó, você clicar aqui, ó, nessas setinhas, tem cachê. Vamos entrar aqui e descobrir, ó. Deixa eu ver aqui, ó, onde está, esse é o cachê, tinha em 29 de setembro. Deixa eu ver, não sei, em 29 de setembro tinha ou não esse produto? Não tinha mais. Já também não tinha. Então fala assim, bom, peraí, você fala o seguinte, então o que pode estar acontecendo? Deixa eu entrar aqui só para ver o que acontece, ó. Ó, tá no erro 404. E você vai ver que isso é um erro, tá? Um erro grave de SEO que a gente fala. O que está acontecendo aqui, de uma maneira geral? O Google ele não vai tanto no seu site. Então provavelmente ele vai voltar, sei lá, cada 3 meses para ler seu site. E ainda não chegou na época dele ler de novo, então ele ainda tem isso indexado, tá? O que é importante para você? Toda vez que você tira um resultado daqui, seria bom você redirecionar para um que seja coerente. A gente vai ver isso para frente. Mas vamos supor que você tenha outra caixa de bobina, ok? Que seja mais ou menos parecida e tal. Redireciona. Então, se o cara sem querer cair aqui, ele é redirecionado automaticamente para outra. E aí você fala, isso é bom para SEO? Claro, isso é excelente para SEO. Mas é o bom senso, gente. Se o cara entrar ali querendo comprar caixa de bobina, e você não tem, vai aparecer aquela página horrível, feia, né? Estranha, em inglês, o cara não sabe nem o que é. O que você tem que pensar? Você fala, pô, peraí. Se eu redirecionar automaticamente ele para um produto similar, ainda existe a chance dele comprar. Então, no final, é o bom senso, sempre com a experiência do usuário, ok? Opa, deixa eu aumentar aqui. Mas isso acontece. Só que, em teoria, você vai recebendo os links e aí você vai começar a ser indexado. Esse daqui, gente, 2 semanas depois que a gente colocou os links, né? Porque você coloca o link, sempre você coloca 2, 3 lugares ali, pede para alguém linkar para você, às vezes até no perfil da rede social. O que aconteceu? Tinha só 4 resultados. Esses caras tinham, sei lá, 500 produtos. E por que acontece isso, gente? Porque o Google acabou de achar seu site, ele é um site totalmente relevante para ele. Fala, cara, acabou de ser feito, né? Você pegar estatísticas, né, de empresa ainda, você fala assim, putz, acho que, eu não lembro dos números certos, mas acho que 90% das empresas não conseguem passar do primeiro ano, né? Tinha um negócio meio assim antigamente, mas os sites é a mesma coisa. Então, talvez a grande maioria dos sites não passa do primeiro ano. Então, por que o Google vai perder tempo com você? Aí você fala, porque o Google é o Google. Mas, gente, sempre lembra isso. Quando o Google entra no site de vocês, para ler o seu site, ele vai identificar o título, o conteúdo, ele vai posicionar. O que acontece ali? Chama-se dinheiro. Por quê? Isso é capacidade de processamento. Então tem um monte de computadorzinho em algum lugar que vai entrar ali, porque a gente fala robô de busca. Robô de busca nada mais é do que um servidor com aplicativos rodando ali. Ele gasta grana para fazer isso. Então, como o seu site ele acabou de identificar, tem poucos links, é pequeno, é relevante, é novo, ele fala, eu vou gastar 30 segundos para ler esse site. E aí, na medida que o seu site vai ganhando tempo, ganhando links, né? Links é uma medida boa para a autoridade, ele vai aumentar esse tempo. É tão importante a questão de processamento para o Google. Vocês já ouviram falar que tipo, o Google começou a colocar servidores em navios? Vamos fingir que isso aqui é um naviozinho. Né? Assim, ó. Tá bem estranho, mas tudo bem. Vocês já ouviram falar nisso ou não? Por que ele está fazendo isso? Qual que é o maior custo de processamento, gente? Alguém sabe? Simples. Não? Ninguém? Nem um chutezinho? Energia elétrica? Olha. Ar-condicionado. Para manter os computadores, tá? Os computadores, em teoria, gastam muito menos, né? Você deixa o computador ligado na tua casa o dia inteiro, não acontece nada na luz, né? Mas o ar-condicionado é treta. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram os computadores aqui, porque fica abaixo da linha, né, do mar aqui, e aqui é super gelado, então eles gastam menos com refrigeração, ok? E aí tem estudos do Google, os caras colocando servidor tipo lá na Groenlândia, vocês já viram eles guardam sementes na Groenlândia, eles estão fazendo o próximo também para colocar servidor lá também, por causa desse custo. Só que esse negócio é tão custoso para eles,
É exatamente por isso que eles não perdem tanto tempo no seu site. Você precisa provar para ele que você realmente é um site que vale a pena gastar tempo e dinheiro, ok? Aí aqui, ó, 2 meses depois, já tinha, sei lá, para quase 500 resultados. Então demora. Qual que é a diferença do AdWords, né, do Ads pro orgânico? Essa. Se você paga para ele, você está pagando. E você fala, meu, bota meu anúncio. Seu anúncio aparece na hora. O orgânico não. Qualquer coisa que você faça no orgânico, demora para o Google ler, demora para o Google posicionar, demora em termos de resultados. Mas uma vez que isso vai começar a se posicionar, ele traz mais retorno normalmente, ok? Então é muito importante vocês pensarem nisso daqui. Você fala, puta gente, vou começar um trabalho de SEO. Não adianta você querer resultado para uma semana. Então, essa semana mesmo teve esse caso. Teve gente que me ligou nessa semana, tipo, não foi tipo na outra semana, foi nessa. No meio do feriado, na segunda-feira, me ligaram falando assim, João, eu queria fazer um trabalho aí para Black Friday. Então não é aquela puta empresa gigante, já tem tudo estruturado. Não, empresa pequena, que o cara queria fazer um negócio para Black Friday. Eu falei pro cara, olha, desiste, faz para a próxima, essa não dá mais. Você não vai conseguir ter resultado, né? Então em SEO tudo é muito lento, ok? Sempre pensa nisso. Então sempre eu falo com ansiedade nesse caso, tá? E aí a gente vai chegar em definições do que é SEO. E aí vocês podem entrar no Wikipedia, tal, ver as definições. Eu coloco uma definição um pouco mais complexa aqui, e não porque eu quero ser melhor que ninguém, não por causa disso, mas é principalmente por quê? Porque o SEO evoluiu muito. E essas definições de SEO, ao meu ver, estão um pouco ultrapassadas. Então eu sempre coloco que SEO é o processo de usar técnicas e estratégias combinadas. Por quê? Antigamente, gente, se você fizesse uma ou duas coisas, você se posicionava em primeiro. Hoje, se você não fizer um trabalho muito bem feito e estruturado, você não funciona. É difícil. Então eu vou dar um exemplo. Teve uma empresa, não sei se vocês lembram de uma empresa chamada Antes que a Moda Pegue. Alguém já ouviu falar? Mais demorada, né? Mas é um e-commerce pequenininho e as meninas fizeram em 2003 ou 2004, alguma coisa assim. Cara, e-commerce em 2004, 2005 ali. Quantos e-commerce existiam nessa época? Zero praticamente, meia dúzia. Elas fizeram, tal, se posicionaram, mas não vendiam direito, era um negócio que era meio pelo telefone, foi evoluindo. Quando começou os primeiros sisteminhas rodar, elas colocaram. Em 2008, essas meninas estavam vendendo muito da casa delas. Elas tinham um quarto ali, 2 quartos, um quarto ficou para estoque, outro quarto ficou para elas. As meninas venderam uma grana forte. Depois venderam a empresa, ganharam mais grana ainda, tá? Mas por quê? Porque naquela época, uma ou outra coisa fazia você chegar em primeiro nas posições. Hoje não. Se não fizer um negócio muito bem feitinho, não vai. Que estão em transformação constante. Então, gente, lembra disso. As estratégias e técnicas que a gente usa, elas estão em transformação constante. Por quê? O Google todo dia ele quer oferecer resultados melhores. Então, os fatores de posicionamento se alteram. Então, você precisa ajustar isso, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Já ouviram falar em meta-descrição aqui ou não? Alguém já ouviu falar? O que é meta-descrição, gente? A gente vai ver isso a fundo, tá? Mas quando você entra no Google, basicamente, qualquer pesquisa que você faça, vou colocar aqui, ó, móveis de escritório. Escrevi tudo errado, mas ele já achou. A meta-descrição é isso daqui, ó. É a descrição do resultado, ok? O Google, teve uma época que ele pegou e falou assim, olha, agora a meta-descrição vai ter 300 caracteres. E depois ele reduziu para 160, resumidamente. Então, o que acontece, gente? Do dia para a noite, todas essas empresas que estão buscando esse posicionamento, elas saem correndo, enlouquecidas, para trocar todas as meta-descrições. É um puta trabalho. Mas por quê? Porque o cara vai ganhar dinheiro se ele conseguir ajustar isso. Então é muito importante vocês pensarem nisso. Eu até faço uma brincadeira, eu falo, se amanhã o Google virar e falar, quer ver, até mais interessante. Vocês já ouviram falar em certificado SSL ou não? Vocês conhecem? Que antigamente era mais verdinho, agora não está verdinho, mas ele aparece lá ainda, né? O certificado SSL, o Google faz um ano talvez, ele avisou para todo mundo, olha gente, se você instalar o certificado SSL, eu vou dar uma leve vantagem competitiva para você, né? Você vai ficar um pouquinho mais para cima no ranking, resumidamente. Todo mundo ficou enlouquecido para trocar isso, né? Todo mundo queria instalar o certificado SSL no site. Então é muito importante, qualquer coisinha você tem que estar a par. E aí por isso que eu falo, sempre tem transformação constante. Com o objetivo de melhorar ao máximo um resultado e um mecanismo de pesquisa, né? Então você tem que saber, você está querendo no Bing, você está querendo no YouTube ou você está querendo aqui no Google, né? Tem muita gente que não precisa efetivamente estar no Google, o cara precisa estar no YouTube. Então eu vou dar um exemplo, o próprio vinheteiro que a gente estava falando, faz sentido ele estar nas primeiras colocações no Google? Nenhum. Porque o que ele faz, por que você digita vinheteiro, o Google já encontra. Para que ele vai estar ali, alguém digitou no Google ou qualquer outra coisa, ele está em primeiro? Não tem lógica.
público dele é YouTube. Então sempre tem que levar em consideração qual que é o mecanismo que vocês vão trabalhar. E o objetivo de aquisição de tráfego qualificado. Talvez essa seja a parte mais importante, gente. Eu posso pegar e levar muito tráfego para o site de vocês. Eu crio conteúdo que tem muita demanda, faço um conteúdo excelente e a gente espalha isso. Cara, sempre leva tráfego. Só que se você não fizer um negócio que tenha sentido com o seu negócio, você está levando tráfego que não converte. E o tráfego que não converte não é qualificado, tá? Agora, o que vocês têm que lembrar é o seguinte, em termos de marketing, como que você define uma conversão? Você define uma conversão por 1 milhão de motivos. Então, se a sua empresa é nova, talvez você vai falar, agora a minha conversão principal não é venda, mas é visibilidade, eu quero que as pessoas me conheçam. Então, você vai criar o quê? A sua conversão, as suas metas, ok? Isso é muito importante. Vamos lá, aqui eu coloco os principais conceitos de relevância e autoridade, tá? A autoridade a gente já falou por cima, mas basicamente é de links. E relevância eu sempre passo para vocês vão me falar muito em relevante, tá? O melhor exemplo que eu dou para relevância é a pobreza e quando a Copa foi no Brasil, né? 2014? Não, foi 2014, né? A Copa no Brasil, né? O que acontece? Pobreza é importante, gente, aqui no Brasil? É importante, né? A pobreza é super importante. Mas quando chegou a Copa no Brasil, a galera enlouquecida, a pobreza era relevante? Não era. O que era relevante? Era a Copa do Mundo. Você só queria ouvir falar na Copa do Mundo, até o 7-1, né? Depois, aí ninguém mais queria mais ouvir falar. Mas basicamente é isso. Então, o que é relevante para o usuário? Isso é muito importante, tá? A gente sempre vai trabalhar com o conceito de relevância. E aí, para finalizar essa parte introdutória, a gente vai falar um pouco dos fatores de posicionamento, que normalmente é onde todo mundo quer saber. Ele fala, pô, mas como que eu vou chegar em primeiro, segundo ou terceiro no Google? Eu preciso entender esses fatores de posicionamento. Então, quais são os fatores? Primeiro, os fatores de posicionamento são que nem fórmula da Coca-Cola. Ninguém fala, tá? E por que isso? Se o Google virar amanhã e falar quais são os fatores de posicionamento, o que vai acontecer? O Bing vai lá, copia e oferece uma ferramenta tão boa que nem a do Google, tá? Então é muito importante a gente lembrar disso. Aqui a gente já passou isso daqui. Só que, gente, eu vou até voltar para cá para a gente fazer um comentário geral. Como que a gente descobre essas informações? Então, o primeiro ponto que eu acho que é legal para vocês pensarem. O Google fala alguns fatores de posicionamento, que nem o SSL que a gente acabou de falar, ok? Então, de vez em quando ele fala alguma coisa. O Google dá algumas dicas pra gente, isso é legal. Só que os outros fatores, como que funcionam normalmente? O mercado estuda, faz teste, cara, tem o feeling dos profissionais, e aí você vai formatando essas informações e tendo isso. E você tem pesquisas de mercado que são muito boas, normalmente da Searchmetrics, a gente vai ver umas aqui também para vocês. E esse tipo de informação que é importante vocês terem, ok? Agora, lembre o seguinte, se o cara virar para vocês, eu sei quais são todos os fatores de posicionamento, ninguém efetivamente sabe, a não ser que o cara seja do próprio Google. Então lembra disso, ok? Vamos lá. O CTR, você sabe o que o CTR, se tiver um AdWords, o pessoal tá todo mundo joinha com o CTR, você não teve o AdWords, né? CTR sabe o que é ou não? Resumindo, ó, o CTR é taxa de clique, tá? É um resuminho. Então imagina o seguinte, que eu fiz uma pesquisa lá no Google para REC, tá? Não sei se escreve assim, REC, é assim, né? Como que é? Assim? REC? Ok. Então vamos supor, o cara pesquisou para RAC. E aí, você tem vários resultados no Google, ok? Então o que acontece aqui? Se eu digitei uma vez REC e aí tipo apareceu um monte de resultado, vamos supor que o seu resultado esteja aqui em terceiro. Aí eu vou lá e clico no primeiro colocado. Qual que é a taxa de clique para o seu resultado? Uma pessoa viu e a pessoa clicou no primeiro. Qual que é a taxa de clique para o seu site? 0. Sua taxa de clique é 0. Ah, 2 pessoas fizeram essa pesquisa, viram isso, os 2 viram, e uma pessoa clicou aqui, outra clicou aqui, né? Uma para cada um. Qual que é a taxa de clique? 50%, né? 50%. E aí assim em diante. Então, essa é a taxa de clique. Só que a gente está falando em volume pequeno, normalmente é um volume muito grande. Agora, o que significa a taxa de clique? No AdWords é muito mais... Você tem um feeling muito maior com isso, porque a taxa de clique influencia muito rápido o posicionamento. Aqui também influencia. E aí você vai ter uma sacada que é legal. O Google, ele não admite publicamente que o CTR influencia posicionamento. Mas todos os testes que a gente faz, influencia. Então, o que a gente fala é o quê? Nem sempre você pode confiar no que o Google está falando, porque ele quer vender anúncio. Ele não quer que você se posicione bem, ele quer que o mecanismo dele identifique os melhores resultados, tá? Então, vamos lá. CTR. Aqui é um exemplo, gente, do CTR é um exemplo interessante. Esse cara chama-se Rand Fishing. No final da apresentação,
eu coloco alguns nomes para vocês acompanharem, mas esse é um deles, é um cara muito, assim, todo mundo conhece em SEO, ele é um dos donos da Moz. Já ouviram falar na Moz ou não? Moz é uma empresa tipo, assim, super conhecida de SEO também. O que é importante aqui, gente? Ele foi numa apresentação, virou lá tipo, na palestra e falou para todo mundo, gente, ó, faz uma pesquisa. Aí, sei lá, todo mundo digitou REC aqui, ok? E ele falou assim, ó, só que não clica no primeiro resultado, não clica em nenhum. Vai todo mundo clicar no 7. E eles mensuraram depois, eles viram que teve 228 pessoas clicando nesse resultado. 3 horas depois, esse resultado estava em 7º, ele foi para primeiro. Então é por isso que a gente mostra esse e mais 1 milhão de outros exemplos que o CTR influencia. É lógico, muitas vezes isso é um resultado temporário, porque não é o padrão. Mas imagina o seguinte, uma forma padronizada, que você está em segundo lugar. E toda vez que alguém entra no Google, dita o negócio, sempre clica no segundo. O Google uma hora vai virar e falar assim, poxa, se tem um cara em primeiro, o cara sempre pesquisa isso, sempre clica no segundo, talvez o segundo seja melhor. Então ele faz esse bom senso de jogar o segundo para primeiro. Só que o mais importante não é isso. O mais importante é que tem um negócio chamado taxa de rejeição. Quer ver? Eu vou passar aqui para frente e depois a gente volta lá. Que é esse daqui. Se o cara entrar no seu site e voltar para o Google e ir para o outro resultado, é o que a gente chama de rejeição orgânica. Esse número você não consegue auferir precisamente, tá? Só porque o Google vai saber disso, mas você consegue ter um feeling desse número pelo Analytics. E aí você faz o quê? Filtro orgânico. É que nem todo mundo que entra no teu site e sai, vai num outro resultado. Mas a pessoa pode entrar e sair. Mas é um feeling bom. Então a taxa de rejeição é uma informação importante para vocês. Imagina que o cara sempre entra no... Bom, vou lá, digita aí, sei lá, cafeteira. Aí o primeiro resultado é esse. Aí sempre as pessoas entram, saem e entram no segundo. O que o Google faz? Ele fala, bom, o cara entra no primeiro, sai, entra no segundo e fica, eu vou jogar o segundo para primeiro. Então assim como é importante você ter um CTR bom, você não pode fazer qualquer coisa para ter um CTR bom, porque é muito fácil colocar escrito frete grátis lá. Mas se você colocar um frete grátis, a pessoa clica, entrou, chegou no teu site, não tem frete grátis, e der a rejeição ela sair, você vai cair do mesmo jeito. Então toma um pouco de cuidado com isso, tá? Vamos lá. Aqui são alguns fatores de posicionamento, tem pesquisa todo ano de vários segmentos. SEMrush é uma pesquisa muito interessante também, mas eu gosto muito da Searchmetrics, tá? É uma das melhores pesquisas que eu vejo. O mais importante aqui, gente, é que essas pesquisas normalmente é feito com teste, né? Só que algumas delas são correlação, que nem essa. E correlação é muito complexo, tá? Porque é quando o ovo e a galinha, né? Você vai falar assim, quer ver, ó? Vou um pouquinho para frente aqui, ó. Um dos estudos que eles mostram aqui, ó. Quanto maior a quantidade de engajamento social no Facebook, né? Curtidas, etc., maior a probabilidade de você estar em primeiro lugar no Google, ok? Só que muitas vezes você fala, pô, mas será que é o Facebook que gera isso? Ou o cara que está em primeiro lugar no Google, ele tem normalmente muito dinheiro e ele faz um puta trabalho legal no Facebook? Então você não sabe o que vem primeiro, né? Qual que é o determinante. Mas aí são informações pertinentes para a gente. Por exemplo, o Google Plus. O Google Plus hoje em dia nem existe mais, né? Mas na dúvida, quando você vê um gráfico desse, você fala, bom, no mínimo eu vou criar uma paginazinha do Google Plus e ter minhas informações ali, tá? Aqui tem algumas informações interessantes. Bom, sites em Flash, não precisa nem falar que o Google não lê site em Flash, então isso não vai posicionar adequadamente. E aqui, eu sempre coloco esse para vocês, porque esse é um exemplo clássico de como muda, né, esses fatores no Google. Keyword in Domain, o que significa isso? Você já viram aqueles sites que você procurava, sei lá, sapato vermelho? Aí você digita sapato vermelho e aparece um site chamado sapatosvermelhos.com.br. Vocês já repararam alguma coisa assim? Que é um site bem genérico, gente. O que aconteceu? O Google começou a perceber que esses sites, assim, como era a mesma palavra-chave, inicialmente o Google dava vantagem competitiva para o cara, né? Falei assim, pô, a pessoa pesquisou por isso, esse site é exatamente isso, eu vou mostrar ele. Mas ele começou a perceber que, mas esses sites, normalmente, eles oferecem um conteúdo de baixa qualidade. Por quê? Porque ele se posiciona muito fácil. Então, o cara ali vai barrigando e não faz o negócio direito. Então, ele fez o quê? Ó? De um ano para outro, você vê que é 2015 para 2014, teve uma queda gigante. O que significa? Que o Google fez o quê? Ele falou, ó, eu vou ajustar os fatores de posicionamento. Então, se você tem um domínio com a palavra exata da pesquisa, para essa pesquisa exata, você vai se posicionar um pouco para baixo, tá? Aí você fala, mas eu fiz uma pesquisa semana passada, alguma coisa assim, e o cara estava em primeiro. Por quê? Muitas vezes você tem um histórico. Durante anos e anos, esse cara foi, né, ganhando vários fatores de posicionamento. A grande sacada é que se você vai montar uma empresa hoje, então você vai ter um site, vai criar um site, cuidado em pegar um domínio que seja pesquisa exata do que você quer vender, porque provavelmente você já vai começar um pouco mais para trás,
tá bom? Então, um pouco cuidado com isso. Aqui tem alguns gráficos que eu coloco, mas aqui nesse link você pode ir para pesquisa, né? Tipo, para essa pesquisinha da Searchmetrics, que para vocês é sempre legal. Quem for trabalhar com SEO, todo ano tem que estar aqui olhando e verificando esse tipo de informação, tá bom? Aqui também são mais informações, só que a última parte eu sempre falo pro pessoal, Rank Brain. O que significa? O Google, ele era, tipo, putz, uma ferramenta que trabalhava muito com algoritmo, até no começo tinha análises manuais. Gente, hoje em dia o Google está extremamente automatizado, tá? No sentido que você tem inteligência artificial e machine learning trabalhando lá envolvido. E aí eu vou dar um exemplo legal para vocês. Tem um cliente meu que ele é um importador e ele sempre pedia para mim o seguinte, ele falava, John, eu preciso que você descubra o que está bombando aí no segmento, porque eu vou importar, trazer e vender. E a gente cria um site e vende isso daí. Eu falei, legal. Então o que a gente fazia? Eu lembro até isso, acho que uma das primeiras vezes que eu fiz trabalho com ele, a gente foi lá no Mercado Livre e a gente descobrimos que estava bombando no Mercado Livre era um negócio chamado Invisible Bra. É um sutiã que não é invisível, mas não tem uma alcinha assim, né? Então acho que a menina coloca e quando tá com, tomara que caia, não aparece. E bom, tava bombando naquela época isso. O que a gente fez? Eu falei, vou fazer o site, comecei a fazer o site. O cara importou, demorou 45 dias para chegar. Nesse período o site começou a subir. Quando deu 60 dias a gente fez um trabalho fodido e ele ficou em primeiro, tá? Para várias posições relacionadas. Atraímos um tráfego violento, vendemos tudo e aí o que a gente fez? Nada. Por quê? Porque depois de uns 4 meses o Google percebeu que a gente tinha feito manipulações que não eram legais, penalizou o site, a gente sumiu. Mas esse é o conceito. Por quê? Porque depois o cara vinha de novo, John, vamos lá, vamos achar outra coisa. A gente procurava outra coisa e fazia isso. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque o que demorava 4 meses para o Google pegar, hoje em dia, com todos os recursos, ele demora tipo 1 semana. Então não dá tempo nem de importar, nem de fazer o site direito, ele já está percebendo que você está fazendo alguma coisa errada. Então hoje eu sempre falo para vocês, evitem atalhos, tá? Toma muito cuidado com isso. Porque qualquer atalho que vocês quiserem pegar, provavelmente o Google vai identificar. E mesmo que ele não identifique rapidamente, o que eu acho já difícil, se ele pegar uma hora, você tem declaração do próprio pessoal do Google, o John Miller, ele falou outro dia, perguntaram para ele, o que a gente faz quando o site foi penalizado? E ele falou assim, é mais fácil fazer outro site. Então toma muito cuidado com isso, porque às vezes você criou um produto que nem esse, que é uma landing page, para vender um produto específico, ok. Mas imagina que o seu site que vai ser penalizado é o site da sua empresa, que é uma empresa que tem 40 anos de vida. Cara, você vai ter o seu domínio penalizado, então toma muito cuidado com esse tipo de situação, tá bom? Já vem um pouco mais de penalização para frente aqui também. E aqui eu sempre coloco os principais fatores. Sim, existem vários fatores, mas esses são os principais, gente. Então assim, primeiro, conteúdo. E aí tem o pessoal falando, o conteúdo é rei e tal. Gente, o fator mais importante realmente é conteúdo. E quando eu falo conteúdo, eu quero falar o seguinte, se o cara se a menina entrou no Google e digitou sapato, eu tenho que ter, no mínimo, alguma informação do sapato nessa página, ok? Muito importante isso. Tem cliente meu que você entra no site do cara, o cara quer se posicionar por uma palavra-chave e ele tipo não tem absolutamente nada daquilo. Ele não tem uma foto. É como se você quisesse se posicionar para sapato, você não tem uma foto do sapato naquela página. Então é muito importante você ter o conteúdo. Hoje em dia a gente fala, tem que ter um conteúdo muito bom. Mas no mínimo você tem que ter um conteúdo minimamente decente. A gente vai ver daqui a pouco isso aí. O segundo, a gente sempre fala que é a parte de links, tá? O link caiu um pouquinho, mas ainda é uma parte muito forte. Só que tem que tomar muito cuidado, porque conteúdo você consegue fazer de uma maneira fácil sem ser penalizado, né? Porque é muito fácil, você sabe o seu produto, sua empresa, você consegue escrever conteúdo. Link, se você for fazer o trabalho de link e não tiver experiência, existe uma probabilidade muito grande de você ser penalizado, tá ok? A gente fala velocidade e mobile também, que são duas coisas que estão interligadas, né? Gente, site precisa ser rápido. Se o site demorar 30 segundos para carregar, já era, não existe isso. E aí tem gente até que pergunta, qual a velocidade certa, a melhor velocidade para site? Não tem um número certo, né? A gente sempre fala que você tem que estar mais rápido que o concorrente. Mas talvez o mais importante seja pensar, cara, deixa eu tentar sempre carregar meu site em menos de 7 segundos. Esse é um número que a gente meio coloca como padrão, mas se você conseguir carregar em 2, excelente, ok? E a parte Rank Brain, que acaba misturando todos os outros, né? E aí acaba te trazendo um posicionamento. Vamos lá. Aqui, para quem quiser estudar isso de uma forma um pouco mais profunda, gente, a gente tem essa tabelinha que era, né? Foi bem interessante, aquela tabela, qual é o nome daquilo? Esqueci. Periódica, isso, da tabela periódica, eles fizeram exatamente, né, bem parecido, né? Mas é legal que eles colocam todos os fatores positivos e negativos e eles explicam um por um. Eu coloquei o link aqui embaixo desse site, que é o Search Engine Land, um dos principais sites assim, do segmento que fala sobre isso. Gente, faz muito sentido, quem quiser estudar, vai atrás, tá ok? A gente vai passar quase todos por aqui.
E aí a gente vai começar com a anatomia dos resultados. Primeiro ponto, gente, SERP. Vocês vão ouvir falar muito em SERP. É meio puta coisa estranha, né? E muita gente vai falar isso pra você, você vai falar, meu, puta, ferrou, não entendo nada. Mas SERP é um negócio muito simples. Search Engine Results Page. É a página de resultado. E é muito importante você entender a página de resultado, tá? Essa é a SERP clássica do Google, ok? Não sei se vocês lembram essa SERP ainda, né? Mas essa é bem clássicozinho lá atrás. E aí, cada resultadozinho, a gente chama de snippet. Aí você fala, snippet é um termo muito técnico. Não é, que é o termo em inglês. Snippet é resultado em inglês. Então, a gente fala que isso daqui é o snippet, mas você pode também traduzir por resultado, ok? Você tem um monte de resultados no Google, né? Vídeo, imagem, etc. Sempre vale a pena qual que você quer se posicionar. Você fala, putz, eu preciso me posicionar para qual? Mas, basicamente, você quer se posicionar para pesquisa geral, que é quando o cara digita, você tem que aparecer aqui. Não importa se vai ser com uma imagem, com vídeo ou qualquer outra coisa. Tem sempre resultados pagos orgânicos, já tiver AdWords, então vocês têm essa base. Gente, quando a gente vai falando de SEO, é só resultado orgânico, tá? Esquece coisa paga. Nada vai influenciar aqui no pago pra gente, é só no orgânico. E a gente sempre fala que o Google é uma caixinha de surpresas, né? Vocês já viram isso? Já viram, né? Isso daqui. Falei, tá meio perdido, né? Como que é? Joseph Kimbler, né? Uma coisa assim, né? E por quê? Porque a SERP do Google é atualizada, regularmente. Então, assim, dependendo de como vai ser a SERP, você fala, cara, olha que interessante. O Google ele recentemente trocou e colocou, tipo, 4 anúncios aqui. Antigamente na lateral. Olha o que está acontecendo aqui, gente. O cara que era primeiro lugar aqui, onde ele está hoje? Ele está quase no final da página. Olha isso. Então, se você pegar, você tem 4 anúncios, você tem mapa e ele está aqui. Para essa pesquisa, ou seja, para essa SERP específica, esse cara, tá perdido, tá? Aqui, ó. Olha que situação interessante isso aqui, gente. Putz, olha como chama atenção esse primeiro resultado. Então, muitas vezes, o CTR desse cara aumenta demais e do cara que é o segundo, que tinha um CTR bom, começa a cair. Então, você tem várias informações. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, e acho que é interessante, que é o quê? Lembra que a SERP é por pesquisa. Então, vamos digitar aqui, ó. Vamos pegar aqui o REC de escritório ou não? O REC de TV? TV. Então, vou colocar aqui, ó, REC de TV. Digitei REC de TV aqui, gente. Como que é a SERP para REC de TV? Tá? Putz, você tem Google Shopping, aí você tem anúncio, aí você tem imagem. Aí depois você tem o primeiro aqui, ó. O que a gente tem que pensar? Ó, na cedinha, ó, depois só o resultado. Então, se você tem e-commerce ou site normal, é o Wix, né, que você tinha falado, né? Então, assim, vamos supor que você cria um e-commerce amanhã e vende online. A primeira coisa que você tem que fazer é estar no Google Shopping, porque o primeiro resultado que é exibido aqui é o Google Shopping. Então, isso tem que avaliar. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vou colocar aqui, ó, dermatologia no Itaim, tá? Qual que é o primeiro resultado? É um mapa. Então, você fala, cara, se eu tenho uma clínica de dermatologia, né, no Itaim, nesse caso, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Cadastrar a minha empresa. Antigamente era o Google Maps, hoje em dia você pode cadastrar no Google My Business, que você vai estar aqui no Maps. Então, você precisa cadastrar a sua empresa aqui para ser exibido aqui, ok? Isso é muito importante. Então, dependendo de cada pesquisa, talvez você vai ter que avaliar qual tipo de resultado você vai colocar aí. Alguém quer ver outra pesquisa ou não? Não? Ok? Não? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E aí, a gente vai com alguns conceitos. Então, aqui o snippet é o resultado, né, gente? E aí, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Esse é o título, ok? Essa parte de cima é o título do snippet, que a gente chama. Como que faz para colocar esse título aqui? Esse título não é o Google que vai lá e inventa o negócio, não. Você que define. E aí você tem algumas regras, a gente vai ver. O Google muitas vezes ele pode não aceitar o título e realmente trocar, mas você tem como sugerir o título e normalmente ele respeita isso. Ninguém aqui programa, né? Mexer com HTML. Então assim, ó, não precisa programar para ver isso. Qualquer site que você entrar, então eu vou entrar aqui vamos entrar aqui ó, no Estúdio Industrial. Se você quiser saber qual que é o seu title, você tem 2 maneiras de fazer isso, tá? Mas a maneira mais simples, provavelmente, é o seguinte. Tá vendo que eu estou nessa página aqui? O title é por página, é título de página. Se eu passar o mouse aqui na abinha, o título vai ser exibido aqui, tá vendo? Móveis e decoração estilo industrial. Se você pegar e falar, mas eu quero efetivamente qual que é, clica com o botão direito, você pode clicar em inspecionar ou exibir código-fonte. Exibir código-fonte é um pouco mais fácil, mas dependendo da tecnologia do seu site, você vai ter que ver pelo segundo, ok? Mas a grande maioria vai por aqui. Quando você vê o código-fonte, você fala, ferrou, né? Porque ninguém aqui entende programação.
Ninguém entende HTML. Como que eu vou ver isso? Não tem problema. O que você faz? Um Ctrl F, né, que é o localizar normalmente no navegador, e digita title. Lembra que a gente falou que é title? E aí você vai procurando onde está o title, né? Tipo, deixa eu pegar aqui, ó. Onde está a barrinha? Pera aí, gente, que eu tô com uma dificuldade de barra nesse teclado. Aqui, ó. Não? Não, pera aí. Eu não consigo colocar a barra nesse teclado aqui, mas tudo bem. Função, talvez? Não. É que esse teclado não é normal, a barra tá no quê? Como que eu vou... Puta, ferrou, gente, eu não consigo colocar aqui, mas tudo bem. Vamos colocar title. Em teoria, ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo que aqui o title ele fica entre o title e no finalzinho tem um barra title? No HTML quase tudo é assim, você abre e fecha, né? Então é só você procurar um barra title. Deixa eu copiar essa barrinha, ó o nível que chegamos, né? Ctrl Alt e o que lá? Putz, Ctrl Alt, é isso que eu falo. Trampo, né? Tipo, é que a teclada... Meu, hoje em dia você usa muita barra, né? Principalmente por causa de endereço de internet. O cara faz muita trampa, ó. Mas, ó, só você procurar onde tem um barra title aqui, tá aqui, ó. Title, móveis de decoração estilo industrial, ok? Qual que é a sacada? Qual que é o nome da empresa? Estúdio Industrial. Então, assim, o Google vai xingar e falar para você o seguinte, fala, peraí, a pessoa está procurando estúdio industrial, né? A sua homepage, o seu título é móveis de decoração de estilo industrial. Ok, é o que você está vendendo, mas você não colocou o nome da sua empresa na página inicial? Então, o que vai acontecer? Algumas vezes, ó, estúdio industrial. Opera só com S, né? Então, vamos lá. Ó, estúdio industrial. Olha o título que ele colocou aqui. Ou seja, ele não aceitou o título que você colocou, porque ele julgou que não está coerente nesse caso. Então, é muito importante que vocês tenham títulos que sejam coerentes para que o Google aceite isso, ok? Então, essa é a maneira que você identifica, ó. Deixa eu descobrir como o Google está colocando o meu title e como efetivamente eu coloquei. Aí a gente vai identificar como criar o title. Pergunta ou não? Você estava vendo a unha só? Ah, tá vendo a unha, tá? Ok. Não, sem problema. Eu achei que você fez assim de pergunta, né? Inclusive o pessoal fala, né? Tipo, que você pergunta a unha para homem, o homem olha assim, né? A mulher olha assim, né? Sempre olha assim. Tudo bem. E aqui, gente, ó, é a meta description, ok? Que a gente chama de meta descrição. E é a mesma coisa para meta descrição. Você vai ter que procurar lá esse meta name description. E o que tiver aqui é a meta descrição. Vamos dar uma olhadinha nesse site aqui para ver, ó. Então, onde tá? Pera aí. Aqui, ó. Olha como está a meta descrição aqui, ó. Móveis com design industrial, pronta entrega ou sobre medida, ok? Se você pegar aqui e procurar description, vamos ver aqui, ó. Ó, meta name description, tá vendo? Tá aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, é exatamente isso, ok? Aí o Google manteve nesse caso. Só que aí tem um detalhe interessante. Poxa, não está muito pequeno isso daqui? Tá pequeno, não chama atenção. Então o que a gente fala é o seguinte, a gente sabe quais são os limites de caracteres para esses campos normalmente, tá? Então sempre que você puder, tente chegar no limite. Esse daqui normalmente é de 130 a 160 caracteres. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Deixa eu entrar aqui, voltar. Então a gente já sabe como identificar ali. Aqui é um exemplo só para vocês entenderem o seguinte. Esse é um snippet, é um resultado. E aqui é o que a gente chama de Rich Results. Ou antigamente esse nome era Rich Snippets, né? O que significa? Que você consegue ter resultados que eles são mais ricos. Olha a diferença deles para esses daqui. Esse daqui tem uma foto, tem 5 estrelinhas. Isso daí chama atenção. Então toda vez que vocês puderem criar resultados que são ricos no Google, vai melhorar normalmente o seu TR e vai melhorar normalmente o seu posicionamento. Aí você vai falar, mas como que eu crio isso? Calma que a gente já vai ver daqui a pouco como vocês criam isso daqui. E depende de cada site, né? Mas sempre você tem que lembrar que SEO não faz milagre, gente. O site que não tem um conteúdo, o produto é ruim, tipo, nunca vai dar certo, tá? Lembra disso. Então é muito importante vocês lembrarem que nada se faz milagre aqui. A gente vai começar a parte de estratégia. Toda vez que vocês fizerem SEO, você tem a parte de estratégia e de estudo, que é muito importante, tá? Então eu sempre falo, uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio, né? Já falava o Michael Porter. Então assim, planeja, executa, mensura. Aqui é o ciclo de SEO normal, que a gente vai estar falando isso aqui. Mas lembra o seguinte, primeiro passo tem que fazer estudo de organização, gente. O que eu mais vejo é assim, empresa de SEO que chega e fala um monte de coisa pro cliente. Só que, cara, você tem que pensar e ver qual que é a empresa. A empresa é uma da FIT, que tem uma puta verba enorme, ou a empresa é uma microempresa que o cara pode gastar no máximo R$500 por mês. Então você tem que adequar a sua estratégia de SEO ou de marketing, se for o caso, para a organização. Muitas vezes fala pro cara, ó, tem que criar conteúdo, tem que criar um post por dia no blog. Meu, às vezes o cara é ele sozinho. Como que ele vai fazer isso? Ele precisa trabalhar, ele não consegue escrever um post por dia.
Então você tem que criar uma estratégia que seja coerente com a sua realidade, ok? Aqui, naquele ciclo, a gente tem todas essas partes aqui, que é o quê? Sempre começa com planejamento e estratégia, tá? E aqui você vai ter a parte de estudo de palavras-chave. Parte técnica, importantíssima, se o seu site estiver ruim tecnicamente, não vai para frente. Fatores on-page. Só uma coisa, gente. Qual que é o horário do coffee aqui? Que eu não lembro. Então já passou. Vocês me avisaram, eu comecei a falar aqui que nem louco. Então vamos fazer o coffee. Oi. Lógico. Sempre. Me interrompa sempre que você precisar. Vamos lá. Não está claro muito assim, sei lá, tem uma marca que eu preciso fazer. A pesquisa paga, né, o AdWords, e quero fazer a orgânica. Tá. Como é que eu mensuro estrategicamente? Qual que é a melhor... Então, a marca, vou dar um exemplo. Tem vários conceitos que estão envolvidos aí, mas de uma maneira geral. Vamos supor que você está começando uma marca nova, ok? Você tem que falar o seguinte. Peraí, deixa eu apagar aqui. O que você vai fazer? Você sabe que para se posicionar no Google, e aí vai depender tipo, de qual nível de competitividade do mercado que você está. Mas organicamente você vai demorar seus 120 dias aqui, ok? Brincando. Então o que você faz? Bom, eu vou começar a fazer meu trabalho orgânico e eu vou começar a fazer o AdWords, o Google Ads, no D0. Só que você não precisa zerar isso, tá? Porque uma coisa que você vai ver em marketing digital é o seguinte, quanto maior a quantidade de interação de mídias, normalmente é maior o resultado. Porque uma mídia influencia na outra também. Então muitas vezes a pessoa te pesquisa pelo orgânico, entra no Google, vai no seu site e vê. Aí ele sai, aí ele vê um remarketing seu, que tipo não deixa de ser do Google também, né? Mas ele entra lá nesse remarketing, volta para o site sem querer e compra, um exemplo. Esse é um tipo de interação. Só que isso vai ter que avaliar mais para frente o quê? Com números você vai falar o seguinte, deixa eu descobrir o seguinte, qual que é o investimento certo em cada mídia? E aí você vai descobrir se vai ter que investir mais em orgânico, mais em ads, mais em social ou em qual dessas mídias aqui. Normalmente experimentando porque é diferenciado para cada segmento e para cada momento. Então vou dar um exemplo, você começou, aí você tem um mailing, gente, funciona pra caramba, tá? O mailing o pessoal ainda fala, puta, é uma mídia velha e tal. É a melhor relação custo-benefício de todas as mídias hoje do mercado. Mailing, e-mail marketing, né? Aí a ferramenta você tem que escolher uma ferramenta para fazer. Mas é o seguinte, você vai começar a empresa. Como que vai estar o seu mailing? Zero, não tem ninguém no mailing, né? Ninguém se inscreveu no seu newsletter ali. Então a grande sacada é que você fala, puta, hoje o mailing não é nada para mim, mas eu vou trazer organicamente tráfego para o site e esse pessoal vai se converter e eu vou começar a aumentar mailing. Então você vai ter que fazer essa convergência entre várias mídias, tá? Falar que um é melhor que o outro. Não tem como, né? Vou dar um exemplo. A maioria dos meus clientes, tipo, são médios ou grandes, normalmente a conversão gira numa 7ª ou 8ª interação. Significa o que é isso? O cara procura orgânico e entra no seu blog. Aí ele saiu. Aí ele viu um remarketing e entrou de volta. Aí ele saiu. Aí ele recebeu tipo um shopback. Aí ele foi lá e entrou de novo no seu site. Aí, putz, sei lá o que aconteceu, ele se cadastrou com e-mail. Aí você mandou um e-mail marketing para ele e ele saiu. Aí ele lembrou de você e entrou direto. Ele ainda não comprou. Aí na 7ª interação que ele viu, sei lá, um remarketing seu, ele vai, entra e compra. Então olha a quantidade de interações que teve para ter uma compra. Exato, aí você vai falar assim, qual que é mais importante? É difícil você dizer, tá? Isso inclusive é uma discussão que tem, mais aprofundada, tem como fazer isso no Analytics, mas é importante você mensurar todas elas e no trabalho, no decorrer, você fazendo ajuste. Só que parte dos princípios básicos. Você precisa ter um trabalho o quê? Se você tiver, tipo, fluxo de caixa legal, fala assim, puta, tenho grana para 6 meses, cara, você não precisa sair anunciando que nem uma doida e gastando dinheiro, ok? Mas eu sempre faria o quê? Começa com uma campanha de anúncio básica, nunca começa com muita grana, porque anúncio, não sei se vocês viram, negativação de palavra, etc. Toda a campanha você começa a torrar dinheiro. E você vai melhorando essa campanha com o tempo. Então começa uma campanha pequena, vai refinando e vai aumentando com o tempo. Orgânico, começa a criar conteúdo, melhorando o site, sabendo que você vai demorar um pouco até crescer organicamente. Já cria uma estratégia para tentar captar os clientes. O e-mail é uma das informações mais preciosas que você tem do usuário hoje, tá? Tanto que você pode ver, LinkedIn, você não conhece o cara, você dá o adicionário e fala, mas então me prova que você conhece ele e me mostra o e-mail dele, né? E-mail é uma das informações mais valiosas. E aí você faz um trabalho não só de mailing, mas você faz um trabalho de lookalike, por exemplo, em rede social, com mailing. Vocês já fizeram lookalike ou não? O lookalike é o seguinte, ó, só para vocês
terem uma ideia. Vamos supor que você começa a cadastrar um monte de e-mail aqui. Aí você tem 10 mil e-mails cadastrados, ok? Do seu público-alvo. Fala, puta, legal. Esse é o público-alvo que vem no meu site, gosta do que eu faço, que é o meu, tipo, o cara que eu vou vender alguma coisa, tá? Quando você entra no Facebook, as pessoas têm o cadastro do e-mail para a rede social. Aí você chega no Face e fala assim, Facebook, eu quero mostrar anúncio para esses 10 mil usuários que são meus usuários. Ele vai mostrar. Até aí nada demais, ok? É praticamente um mail marketing que você faz só aqui na rede social. A grande sacada é que tem uma ferramenta lá chamada, assim como outras, tá? Esse é só um exemplo, ok? Lookalike. A Lookalike faz o quê? Você joga essa lista de 10 mil, aí ele junta tudo e fala, deixa eu descobrir aqui. Aí ele fala, olha, eu encontrei mais ou menos, né, outros 100 mil usuários que têm um perfil parecido com esses 10 mil. Você quer que eu faça anúncio para eles? Ou seja, no final, você conseguiu de 10, você foi para 100 mil potenciais clientes. Nesse caso, para Face e Instagram, né? Porque é a mesma ferramenta. Mas aí já não é Então, público semelhante. Exato, isso que eu falo. Aí você tem informações do que? Cada ferramentinha, se você for entrar, até se você pegar o... Qual é o nome daquela outra, o amarelinho lá? Esqueci o nome. É que eu tô ficando velho. Essas redes sociais de moleque a gente não mexe, né? O Snapchat, né? Snapchat é coisa de gente jovem, né? Outro dia eu fui entrar lá, fiquei uma hora para tentar entender o negócio. Pra cima, para baixo. Aí você fica meio passando para cima, para baixo. Quando eu vi, eu tinha colocado um monte de vídeo. Eu tava assim, com esse vídeo ridículo. Mas assim, todos eles têm já esse tipo de trabalho. Mas qual que é a sacada? Hoje, esse lookalike a gente costuma fazer mais em Instagram e Facebook, por quê? Por causa de volume. Simples objetivamente. É o que tem o maior volume e precisão. Aí você fala, não posso fazer isso no Google, por exemplo? Pode, você pode fazer até no Pinterest se você quiser. O importante é o quê? É que tem tanta mídia hoje para se trabalhar que você vai direcionando suas prioridades. E qual que é a prioridade? Começa o trabalho orgânico, faz um AdWords, começa a captar e-mail, faz o e-mail marketing. Começa a trabalhar, tipo, redes sociais, com isso, com lista de segmentação e com lookalike, senão você está perdido, você vai gastar um monte aqui, né? Sempre lembrando que você tem que ter um canal organicamente que vai crescer aos poucos, que vai ser um trabalho interessante. E aí, nesse momento, você vai começar a identificar a relação de retorno dessas mídias para você. E você vai começar a identificar novas oportunidades. Sempre assim no digital, você acaba descobrindo novas oportunidades. Então, às vezes você descobre que o Pinterest começou a converter pra caramba. Você fala, gente, vamos bombar o Pinterest. E aí, depende de negócio para negócio, você vai ter que avaliar isso, tá bom?